Vamos lá retornar este canal que está às moscas. Eu quero retomar esse canal, trazendo um pouco sobre a minha experiência a respeito das questões que envolvem a prática clínica, psicológica e a fé do cliente. É muito importante, quando nós vamos falar a respeito disso, que a gente tem que entender o que está no código de ética da psicologia. Então, vamos lá. Puxa ele aqui. No artigo 2, ao psicólogo é vedado induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Tem muita gente que usa isso como desculpa para quando está falando no Instagram e tudo mais. Mas eu não estou atuando clinicamente, então eu posso falar o que eu penso. Não é bem assim, mas também esse não é o foco desse vídeo. O foco é falar um pouco sobre como que é a minha experiência, considerando que eu atendo muitas pessoas que são da esfera católica. Eu atendo diversas pessoas, já atendi diversas pessoas que são desse ambiente, pessoas que praticam a sua fé. Mas também já atendi e atendo pessoas que são de outros tipos de expressões de espiritualidade. Já atendi pessoas que são da Umbanda, já atendi pessoas que são budistas. E aí entra um ponto muito importante. Independente da minha fé pessoal ou a minha ausência de fé pessoal, como profissional, o meu principal dever é entender o meu paciente. No meu caso, eu chamo de clientes. Quem tem que ser paciente sou eu. Eu preciso entrar neste universo, eu preciso entender o que aquele universo traz para o meu cliente e como que isso favorece ou não a sua saúde mental. Não, não sei, quando eu digo não favorece, não no sentido de falar para ele que aquilo é falso, ou falar que aquilo é uma mentira, ou que aquilo faz mal para ele, mas dentro dos próprios elementos que a espiritualidade dele traz, que a fé dele traz, o sistema religioso que ele está inserido, o que pode ser extraído de bom ali? Quais são as opiniões dentro daquela corrente que podem favorecer ele ou não? Claro, desde que isso seja um ponto importante dentro da vida desse cliente. Tem clientes que isso não tem relevância nenhuma na história de vida deles, eles não trazem isso de forma alguma, porque é uma dimensão ali, como qualquer outra que não tem muita relevância. Agora, eu possuo e já tive muitos clientes que esse aspecto da espiritualidade era, da fé, da religiosidade, era muito importante. E eu precisava entender qual era o contexto daquilo. Se eu não entendo o contexto do que o meu cliente está trazendo, eu corro o risco de ou não compreender o meu cliente, ou pior, de colocar minhas convicções pessoais ou a minha percepção pessoal a respeito daquilo e começar a jogar preconceitos, a começar a querer minar de alguma forma a espiritualidade, a fé do meu cliente, só porque ou eu não entendo ou porque eu pessoalmente não gosto. E isso não pode acontecer de forma alguma. Eu me recordo, e isso é muito triste, de que na faculdade, na época de estágios, eu tive no meu grupo uma colega que durante supervisão disse que estava auxiliando, né, o paciente a parar de acreditar em Deus porque ela via que aquilo fazia mal para ele. E isso foi apoiado pela supervisora. Isso é completamente inadequado. Completamente inadequado. Primeiro, o crer ou não crer não é uma questão de fazer bem ou fazer mal, mas a forma como nós nos relacionamos com esta ideia. Então, se ela percebia que a crença em Deus fazia mal para o cliente, ela precisava primeiramente entender o porquê dessa crença fazer mal. Dentro do sistema de crenças no sentido religioso que aquele
paciente tinha e não simplesmente começar uma guinada para fazer com que ele parasse de crer em Deus ou, como em outros casos, fazer com que a pessoa comece a acreditar em outra coisa. Isso não é papel do profissional de psicologia. Esse, em algum grau, abrindo um parênteses em relação ao tema do vídeo, que é o problema de terapeutas. Porque o terapeuta, a pessoa que não tem uma formação em psicologia, não está registrada no Conselho de Psicologia, ela pode fazer a besteira que for, que basicamente não vai ter nenhuma consequência. Ah, mas tem um monte de psicólogo que faz besteira e não tem nenhuma consequência. É verdade, sei disso. Porém, existe um mecanismo e a gente deveria nos esforçarmos para fazer com que os mecanismos funcionassem. A gente deveria cobrar. No caso dos terapeutas, nenhum mecanismo existe, infelizmente. Por isso que você precisa escolher criteriosamente quem você quer colocar a sua saúde mental nas mãos. Mas vamos voltando ao tema do vídeo, que é o foco sobre a minha experiência. Então, eu, particularmente, pessoalmente, eu sou católico apostólico romano. Isso significa que na minha prática clínica, quando eu vou atender uma pessoa da Umbanda, eu vou colocar as minhas ideias ali? Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu estudei sobre Umbanda, eu aprendi o mínimo a respeito de Umbanda para poder atender essas demandas, porque chegaram um número relativamente considerável. Então eu precisava entender como a dinâmica dessa religião afetava o dia a dia do meu cliente, o porquê ele fazia determinadas práticas. Entender isso é extremamente importante. Se nós não entendemos isso, nós vamos cair no preconceito. Como eu já disse, já atendi budistas, já atendi pessoas que não tinham nenhuma expressão de espiritualidade, havia essa ausência de espiritualidade. É necessário entender, e no entendimento do cliente como um ser completo, isso é, eu não vou ficar desmembrando o meu cliente naquilo que me convém ou não, eu consigo auxiliar ele devidamente. Não é da não é prerrogativa minha profissional dizer que o que ele acredita está certo ou está errado. O que eu posso fazer é, junto dele, entender se uma determinada prática não possa estar afetando a saúde dele e dentro do próprio sistema de crenças dele, como nós poderíamos fazer isso diferente, de uma forma que seja mais saudável, seja para uma rotina de sono, seja para que possa estabilizar o humor, seja por qual motivo seja. Então, entender, entrar no mundo do profissional, entrar no mundo do cliente. Eu atendo majoritariamente pessoas que professam a fé católica justamente porque eu me posiciono dessa forma. E as pessoas, muitas vezes, elas chegam até mim sem saberem que eu sou católico. Muitas vezes, muito tempo depois, ou às vezes elas perguntam, você é católico? E eu respondo, sim, eu sou católico. Elas se sentem mais seguras. E isso é triste, que a pessoa ela precisa saber se o profissional de psicologia ele professa alguma fé ou se ele tem a mesma, está dentro do mesmo sistema, entre aspas. Porque existe esse estigma, existe essa visão negativa de que o profissional de psicologia ele está ali para fazer com que você pare de acreditar em Deus. Você pode conversar com qualquer pessoa que professe, principalmente a fé cristã. Essas pessoas, elas não buscam ajuda porque elas têm medo de encarar um profissional que não vai saber acolher elas devidamente nas suas angústias em relação aos aspectos que a religião delas podem estar trazendo de alguma forma. Elas não se sentem seguras. Então, quando elas veem um psicólogo, o psicólogo cristão, tem muita gente que usa essa alcunha, psicólogo cristão, psicólogo católico. Eu não concordo em ficar usando esses tipos de termos, mas é uma forma das pessoas identificarem e, de certa forma, se sentirem seguras. Elas sabem que ali, em tese, elas não vão ter a sua fé atacada, que é uma coisa que acontece. Acontece. A gente sabe que acontece. Mesmo com o código de ética profissional dizendo que não.
Tanto que muitas vezes quando chegam relatos para mim, eu sempre pergunto: você está passando com um psicólogo? Essa pessoa é psicóloga? Ela tem um CRP? Não, não tem. Então, infelizmente, fica um pouco mais difícil. Ah, tem. Denuncie. Faça a devida denúncia. Por quê? Porque senão essas pessoas elas vão ficar achando que está tudo bem ficar induzindo as pessoas a deixarem uma determinada fé. E isso eu não falo só especificamente em relação a cristãos, mas a qualquer outro. É um absurdo isso. Da mesma forma, eu sou católico. Quando eu atendo alguém que é da Umbanda, eu não estou ali para fazer com que aquela pessoa largue aquela religião de forma alguma. Eu estou ali para auxiliar ela e se a religião dela tem um peso na vida dela, no sentido de que há um aspecto importante, dentro daquele sistema de ideias, eu vou aprender aquele sistema de ideias, eu vou entender aquele sistema religioso e vou auxiliar ela da melhor forma possível. Porque eu não estou ali para ficar tratando uma doença específica, eu não estou ali para poder resolver um problema. Eu estou ali para auxiliar um ser humano real e concreto que tem suas dúvidas, tem seus medos, tem o seu sistema de crenças. Não estou ali, claro, uma coisa é quando existem violações de direitos, mas não é o foco aqui. Aqui, o que eu estou querendo dizer, você que é profissional de psicologia, você tem o dever de aprender a respeito do mundo do seu cliente, do seu paciente. Você não está ali para impor de forma alguma. Então, aprender, entrar no mundo, não para destruir aquele mundo, mas para auxiliar o cliente a aprimorar a forma como ele vivencia a espiritualidade, a religião dele, se relacionar de forma saudável. A gente, quando faz terapia de casal ou quando está atendendo uma demanda de relacionamentos, a gente chega já chutando o balde, falando larga esse relacionamento. Jamais faz isso. Nós vamos construindo junto do cliente para que ele possa ter uma relação saudável. E aí, claro, se chegar um momento em que o cliente entender que essa relação não pode mais ser saudável, que não tem como, porque o outro lado não permite que essa relação seja saudável, aí ele toma a decisão, ele vai chegar a esta conclusão. Não é nós que vamos falar, nós vamos ajudar ele a ter uma relação mais saudável e aí as consequências disso e com o que ele vai fazer com as consequências disso é da prerrogativa do cliente, não é nossa prerrogativa. Então é muito importante que você que é psicólogo, e serve isso também para você que é terapeuta, quando você for trabalhar com alguém que traga a demanda da espiritualidade dela, da religiosidade dela, existem problemas ali, você não está ali para poder falar que, não, mas está tudo bem, isso aí não é pecado. O sistema religioso daquela pessoa diz que aquilo é pecado. Você não está ali para dizer se é ou não. Você precisa auxiliar o cliente a entender como essa dinâmica afeta essa pessoa, sim ou não. Não é você que vai dizer, deixa isso de lado, não liga para isso. Não é a sua função, não é o seu papel. O seu papel é auxiliar essa pessoa a ter uma relação saudável com todos os seus sistemas de ideias e com todas as suas relações humanas. Então, é isso. Vou estar retomando aqui, vou tentar trazer na medida do possível pelo menos um vídeo por semana e vamos vendo como nós vamos conseguindo manter esse canal vivo depois de, eu acho que uns 3 anos. Vocês podem me encontrar no Instagram com Psi José Eduardo e também vocês, caso queiram, a agenda está aberta, tem algumas vagas para sessões de psicologia. Então deixa seu like, compartilha com aquele teu amigo que muitas vezes não sabe como lidar com demandas religiosas.